Fala aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certo? Boa noite aí. Noite fria em São Paulo. Hoje é dia 14 de junho de 2022, certo? Então a gente tá voltando aí, né, pessoal? Depois aí do último vídeo aí sobre aquele chazinho gostoso, né, que a gente toma aí uma noite como essa. Sugestão, chá japonês, aquele, aquela quenturinha gostosa, né, pra gente dormir bem, tranquilamente, tá, galera? Depois de um dia cansativo, certo? Como acredito aí que tenha sido o dia de vocês, tá? Mas assim, né, vamos falar então, né, pessoal, de mais um assunto bacana aí, como eu tava falando para vocês, tá? Um assunto bem interessante, tá? Um assunto, né, galera, que tem a ver aí justamente com a parte final do Império Romano, tá? O momento então em que século IV, se eu não me engano, o momento em que o Constantino, né, ele divide o Império Romano em duas partes aí, certo? O Império Romano do Ocidente, né, com a capital na Roma, né? E o Império Romano do Oriente, certo, pessoal? Com a capital na cidade de Bizâncio, né? Depois com o nome modificado para Constantinopla, tá? Então, a gente sabe, né, pessoal, que esse finalzinho aí do Império Romano é um momento bastante conturbado aí para os romanos, né? Um momento em que os romanos eles estão sofrendo aí vários ataques, né? Principalmente aí dos povos bárbaros, tá? Lembrando que bárbaro, galera, eram aquelas tribos, né? Aqueles povos, tá? Que não falavam latim, né? Que eram estranhos à cultura romana. Tá? Então esses eram os bárbaros, então eram povos, né, que vinham principalmente de regiões aí da Ásia, do norte da Europa, certo? Regiões onde o Império Romano de fato não tinha chegado, né, e estabelecido os seus tentáculos, de certa forma, tá? Então é importante a gente lembrar que é desse contexto em diante, né, pessoal, que a gente vai tratar com vocês aí, que a gente vai falar, que é propriamente aí esse momento, então, do nascimento, então, do nascimento não, né? Mas assim, da sobrevivência da parte oriental da Roma, que a gente fala aí, a gente dá o nome de Império Romano do Oriente, certo, galera? Que é Bizâncio, ou Império Bizantino, tá? Então, é importante a gente perceber, né, pessoal, que a parte que foi invadida, né, conquistada aí pelos bárbaros, foi a parte ocidental, certo? Foi a parte romana ocidental ali, beleza? A parte da Itália, principalmente, né? Tudo aquilo que estava para oeste da Itália, que foi, ou melhor, para oeste da Itália que foi conquistado, certo? Aquela parte ali onde fica a Grécia, né? Uma parte da Ásia Menor, que era onde os romanos tinham chegado também, não foi conquistado pelos bárbaros, tá? Então, foi uma parte aí que sobreviveu aí por mais 1000 anos, certo? Então, enquanto o Império Romano do Ocidente cai em 476 depois de Cristo, essa parte oriental ela vai cair, né? Ela vai ser dominada pelos turcos otomanos só lá em 1453, certo? Que a gente fala aí que é o início da era moderna, certo, pessoal? Então, assim, né? Restou então essa parte oriental que por mais, é importante frisar, tá? Que por mais que houve aí uma série de tentativas, né, de domínio daquela região do Oriente, né, da cidade de Constantinopla, pelos bárbaros, né, pelos hunos, pelos visigodos, aí, pelos germânicos tal, mas eles não conseguiram ir além das muralhas aí do Império, né, e houve uma série de acordos também, certo? Então, os hunos, aí, o Átila, né, ele resolveu amenizar os ataques depois de receber uma grande quantia em ouro do Justiniano, que era o imperador da parte oriental ali, tá bom? Então ele recebeu, acabou diminuindo os ataques. Então, por essas e outras, né, pessoal? Então, por acordos aí políticos, né, com líderes bárbaros, né, e líderes ali, imperadores do Oriente, o fato é que a cidade de Constantinopla, ela prevaleceu, aí as suas grandes muralhas, né, prevaleceu aí por mais 1000 anos, tá? E é interessante entender, pessoal, que esse lado do oriental, ele se desenvolveu de uma forma mais ou menos à parte aí, né? Mais ou menos porque herdou muita coisa do Império Romano que eu vou falar e dos gregos que eu vou falar, tá? Mas ele se desenvolveu mais ou menos à parte. Então, é importante, né, pessoal, salientar que essa região do Império Romano Oriental,
a Império Bizantino, tá? Eles acabaram... Era uma região muito importante, uma região que acabou se desenvolvendo culturalmente, comercialmente, intelectualmente, tá? Então, essa parte oriental, eles herdaram, como eu estava falando para vocês, muitas coisas dos gregos e passaram a aprimorar isso, certo? E dos romanos também, tá? O famoso Corpus Juris Civilis, que eram a grande parte das leis civis que norteavam a vida dos romanos, né? A vida privada dos romanos, foi herdada e foi amplificada durante o governo do Justiniano, que foi um dos principais imperadores desse lado oriental. Então ela foi amplificada. Eram cidades maravilhosas, né, com bibliotecas, parques públicos, igrejas, tá? Detalhe, pessoal, a igreja que se desenvolve nesse lado oriental é uma igreja, obviamente, com influência romana, mas é uma igreja que se separa dos romanos aí no século XI, né? O famoso cisma do Oriente. Tá? Então, em 1054, a igreja, né, ela vai se separar em duas. De um lado, a gente vai ter a Igreja Católica Apostólica Romana, com sede em Roma, e do outro lado, a Igreja Ortodoxa Grega, com sede aí em Constantinopla, certo? Então, a igreja do patriarcado, né, uma igreja que diverge aí com relação a ideia que eles tinham de Deus, com relação ao culto de imagem, aos dias santos, né, aos privilégios e direitos do clero, enfim, certo? São algumas ideias que que divergem, né, as duas igrejas, tá? E o detalhe, pessoal, aqui, o lado oriental, tá, se desenvolve uma coisa chamada de cesarismo ou cesaropapismo. O que é isso? É quando o imperador ele vai ter tanto poder espiritual quanto poder religioso, ou melhor, tanto poder religioso, né, quanto poder administrativo, né? Algo que já era muito comum aí algo que era do Império Romano, né, nos primórdios do Império, né, lembrando do Augusto aí, Otávio Augustus, né, divino. Então é mais ou menos algo parecido aí, tá? Então é um império que vai se desenvolver, né, pessoal? Como eu falei, um império rico, um império aí com as suas fortalezas, tá? Um império que vai impedir a entrada dos bárbaros, certo? Vai impedir por bastante tempo também a entrada dos muçulmanos, tá? Os árabes muçulmanos vão tentar a todo momento invadir essa região do Império Bizantino, mas eles não vão conseguir por conta da dificuldade de acesso a Constantinopla, tá? Eles só conseguem, né, os turcos, os bizantinos vão impedir também que os turcos seljúcidas, né, consigam invadir o império, tá? Eles só vão acabar fraquejando lá em 1453, como eu falei para vocês aí no início do vídeo, tá? Quando realmente a cidade de Constantinopla ela é tomada aí pelos turcos otomanos, tá? E o Império Bizantino, pessoal, ele se constitui num grande império mesmo, impérios que pegam ali partes ali do norte da África, né, a parte ali mais leste da África, certo? Passando ali pela Ásia Menor, pelos Balcãs, então é um império muito grande, é um império com muita força, muito poder, tá? Então é um império que acabou se fortalecendo durante esse período aí de 1000 anos. Se a gente for ver, 1000 anos é muita coisa, pessoal, 1000 anos é muita coisa na história, certo? É um milênio. Tá? Um império, então, que se fortalece e que consegue sobreviver aí por um milênio, tá? E a língua, né, predominante ali que vai ser falada nessa parte do império é a língua grega, certo? Que vai ser a língua base da Igreja Ortodoxa, tá? E essa região, pessoal, posteriormente, ela vai influenciar essa igreja, até hoje existe essa igreja, né? A Igreja Ortodoxa Grega, ela vai influenciar grande parte ali da região, do leste europeu. Então, inclusive a Rússia, né? Então, a Rússia, a gente tem lá na Rússia a Igreja Ortodoxa Grega também atuando, né? Ali como um patriarcado importante naquela região do leste europeu, tá? Aqueles países ali mais do leste, né? Romênia, Hungria, Letônia, tudo aquilo lá foi no passado, fazia parte desse império aí, desse império da Roma do leste, né? Vamos falar assim, desse império romano do leste, tá? O Império Bizantino, tá? E a influência foi bastante grande. Certo, pessoal? Então, assim, como eu falei, a cultura dos gregos foi preservada, a cultura romana foi preservada, certo? Eles têm uma arquitetura, qualquer hora eu faço um vídeo sobre a arquitetura dessa região para vocês, mas é uma arquitetura muito rica, né? Uma arquitetura que prevaleceu também
por séculos aí prevalece até hoje, tá? Então é uma parte muito interessante a gente falar um pouquinho, a gente destacar, certo? Perceber que a movimentação nessa região foi uma movimentação diferenciada, uma área bastante rica, né? Aquela região do leste europeu, posteriormente, né, pessoal, ela vai ser caracterizada como uma região de passagem, né? Uma região ali onde vários povos se confluem, tal, que é um pouco do reflexo, certo, do que era o Império Bizantino naquele contexto lá, tá? Então eu acredito que eu tenha falado para vocês aí um pouquinho desse Império Bizantino que foi, certo? E detalhe, galera, detalhe, o Império, esse contexto aí que eu estou falando para vocês de desenvolvimento, 1000 anos, certo? De desenvolvimento do Império Bizantino, a parte leste, certo? A gente não pode esquecer o que estava acontecendo na parte oeste ali, no Ocidente. O Ocidente vivia o mundo, a Idade Feudal, a Idade Média, certo? Então é um momento em que os europeus ali da parte ocidental estão isolados, né? Um momento em que existem os feudos, tá? Em que os europeus acabam se isolando justamente para para se proteger, né, das guerras que aconteciam. Vai se desenvolver outro império que eu vou falar para vocês no outro vídeo, tá? Que é o Império Franco também, que vai abarcar aquela região ali do Ocidente, que vai se desenvolver aí amplamente, né, sendo considerado o novo Império Romano do Ocidente e tal. Então, enfim, é um outro vídeo que eu vou desenvolver com vocês aí, tá bom? Pessoal, é isso, tá? Acredito que você que tenha falado um pouquinho aí desse Império Bizantino que restou, tá? Aí, muito obrigado aí por você assistir o vídeo até o final, beleza? Se você, então, gostou do vídeo, dá um joinha aí, beleza? Se inscreve no canal, certo, pessoal? É importante aí que vocês estejam inscritos no canal para a gente sempre desenvolver aí coisas novas aí, diferentes para vocês, beleza? E para fazer o canal crescer, que acredito que esse canal aí vai crescer e vai decolar, aí com a ajuda de vocês aí, espero. Beleza, galera? Um grande abraço, fiquem bem, curtam a noite, que a noite tá muito bacana aí para você tomar um chocolate quente aí, beleza? Tomar um chá, certo? Se agasalhar, noite fria, né, galera? Beleza? Um grande abraço, se cuidem, tá? E nos vemos aí nos próximos vídeos. Tchau, galera. Um grande abraço. Falou!